Amém, igreja? A paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos vocês. Igreja do Senhor, hoje, por motivo de forças maiores, a minha esposa não vai estar presente nesse trabalho de hoje. Ela foi convocada de maneira emergencialmente para poder estar trabalhando no plantão dia de hoje. Olha só. Hoje ela estaria em casa, mas foi numa convocação extraordinária, onde ela teve que obedecer. Tem aquele velho ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse ditado serve até para nós hoje. Não sei como é que está o volume aqui, deixa eu baixar aqui o volume, rapidinho. Aleluia. Pois é, esse ditado serve para nós nos dias de hoje. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Seja na vida secular, seja na família, seja na área profissional, seja diante de Deus. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. A obra continua. A minha esposa não pôde estar hoje conosco, mas eu estou aqui para a glória do Senhor. A obra não pode parar. E aí nós vamos estar dando continuidade no trabalho. E hoje é o dia especial, viu? Estou comemorando com um cafezinho. Hoje é um dia especial porque hoje faz 2 anos que essa obra é realizada pela rede social. Eu não sei como é que está chegando a minha imagem aqui, porque eu não espelhei para a TV. E aí eu tô só na câmera e pronto. Aí se tiver bom, tá bom. Se não tiver bom, tá como está. Mas o que que acontece? 2 anos faz hoje que essa obra está sendo realizada pelo Facebook, pelo YouTube e pelo WhatsApp. Trabalho como esse, que a gente, eu, minha esposa, no início com a missionária Rejane, ela também teve que ir para outro estado, voltou para sua terra e está morando por lá. E a gente estamos aqui dando continuidade. Uma vez ou outra, nossa irmã Neide, a nova convertida no Senhor, desceu as águas tem poucos meses, né? E está na bênção do Senhor, ela vem com a gente aqui e aí soma aqui. Hoje ela poderia estar aqui com a gente se minha esposa estivesse aqui, mas ela hoje não está aqui, ela hoje não vai estar com a gente. Mas o que é que acontece? O tema é esse aí que está na sua tela. Israel saiu do Egito, o Egito não saiu de dentro deles. Eu vou estar lendo para dar início, quando a gente vai estar iniciando esse trabalho aqui, e iniciando pela a leitura da comissão, a missão de Moisés. Quando Deus chamou Moisés para que verdadeiramente andasse, caminhasse até o Egito, para poder assim resgatar o povo de Deus que se encontrava no Egito, escravo, preso, oprimido, mas clamando ao Senhor. Eu vou estar lendo aqui o versículo 9 do livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 9 ao 15. Alguns versículos que vai estar falando sobre o início do resgate do povo de Israel. Quando Deus assim ouviu o clamor do povo de Israel.
Aqui no versículo 9 vai dizer assim: eis, pois, que o clamor dos filhos de Israel é vindo diante de mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ele disse, certamente eu estarei contigo, disse o Senhor. Certamente eu estarei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Logo que houveres tirado este povo do Egito, adorareis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: eis que eu, quando chegar aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós. Se eles me perguntarem qual é o seu nome, o que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre. Este é o meu memorial por todas as gerações. Louvado seja Deus. Eu botei como texto base livro de Números, capítulo 14, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui eu li agora a leitura, fiz a leitura oficial, para poder assim a gente dar início ao trabalho. Mas nós vamos estar comentando um pouco sobre esse momento, sobre o momento quando o povo já tinha saído do Egito, e vamos também pegar o momento quando o povo já se encontrava no deserto. Mas em primeiro lugar, em segundo lugar, nós vamos estar orando por esta palavra, por este trabalho, para que Deus venha falar aos vossos corações. Você que possa não estar agora acompanhando esta live, mas que venha acompanhar uma outra hora que assim Deus o apresentar, para que você possa assim se alimentar da palavra de Deus. Você que é afastado dos caminhos do Senhor, você que está com o pé na igreja e o coração no mundo, você que está afastado, pastor, presbítero, diácono, obreiro da casa do Senhor, que estão afastados, e aqueles que nunca teve uma experiência com Deus. Que Deus venha falar aos corações assim que tocar no seu celular, no seu computador, e venha assistir essa live. Em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, Deus, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, eu estou aqui nesse momento para aqui poder te apresentar esta palavra, apresentar este momento, apresentar este trabalho, apresentar também a minha amada esposa que não pôde estar conosco nessa tarde, que está trabalhando, que o Senhor visite ela, ajude ela a desempenhar bem as suas funções, livra ela dos incidentes, dos acidentes, de todas as ações contrárias, de todas as ações malignas, de toda a obra do opressor, de tudo que não provém de ti, Senhor. E vem, Deus, abençoar, falar aos corações através desta palavra, aquele que venha assistir esta live ou que possa estar assistindo, acompanhando esta live. Que o Senhor abençoe, faça o que não podemos fazer, para que ele possa ser edificado, alimentado, renovado, edificado no Senhor através da sua palavra.
Que o Senhor abençoe grandiosamente. O Senhor fala na sua palavra que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. É por isso que aqueles que estão ouvindo, aqueles que vinham a ouvir a tua palavra, é porque é do Senhor. Que o Senhor trabalhe nesses corações para o resgate, para a libertação, para a transformação, Senhor, em nome de Jesus, de todo o mal, de toda a corrupção deste mundo, para que ele possa estar sendo separado para te servir, estar diante do teu altar e naquele grande dia ser chamado pelo seu nome no livro da vida e o Senhor possa o salvar em nome de Jesus, eternamente. Então, amados, nós já lemos aqui o capítulo de Êxodo, capítulo 3, né? Capítulo 3 do livro de Êxodo, quando Moisés foi chamado, levantado por Deus para ir até o Egito, para lá poder resgatar o povo de Deus. O Egito representa o mundo, mas também o Egito, a gente sabe que é uma terra vizinha de Israel. Praticamente parede com Israel. E o Egito escravizou, oprimiu, humilhou e pôs o povo de Israel em cativeiro por 400 anos. Deus não levou ele para o Egito para ficar lá escravo, não. Mas permitiu a escravidão. Permitiu eles serem levados a cativeiro. Permitiu que eles fossem derrotados pelos seus inimigos. Por causa de quê? Por causa da rebeldia. A rebeldia para Deus é algo abominável. E o povo de Israel, antes de ir ao cativeiro, agiu de rebeldia. E se a gente for ver nas narrativas, nas histórias, nos históricos, segundo os historiadores, nós vamos ver que em várias gerações, em vários momentos, o carro-chefe do povo de Israel era a rebeldia. Diante de tudo que Deus fez, diante de tudo que Deus falou, a resistência estava presente. Quando eu disse que o Egito representa o mundo, não é diferente aos dias atuais. O Egito hoje representa o mundo. Aquele povo que era rebelde, que estava escravo e cativo no Egito, representa o povo que se encontra escravo, cativo, sendo oprimido pelo o seu inimigo principal da sua alma. Não é a carne, não é o sangue, mas é as potestades, as ordens espirituais da maldade, os principados, o príncipe das trevas, Belial, e seu exército que hoje escraviza. Assim como Israel, por 400 anos, viveram cativo, escravo, oprimido pelo faraó e pelo o seu povo egípcios, assim hoje muitos, a maioria, vive escravo, cativo, oprimido pelo adversário de Deus e de nossas almas. Eu fui está aqui um testemunho vivo. Não foi por 400 anos, mas eu digo para você que foi por mais quantos anos, meu Deus do céu? 17, 20, 17, 19. Meu Deus. Sabe por quantos anos? Por praticamente... deixa eu ver. Meu Deus.
Quantos anos eu fiquei cativo? Escravo de Faraó. Ou escravo do adversário de nossas almas. Eu iniciei fui levado ao cativo aos 12 e somente aos 33 que eu fui resgatado. Agora calcule. 12, 33, 21 anos. Sem contar a investida forte do adversário, usando uma barra de saia, onde me levou a ter uma recaída. Depois da convenção, do resgate. Onde eu passei mais 2 anos tomando lapada mesmo. Sabe que é lapada? Lapada do adversário. Ele tentou de tudo, tirou tudo. Só não tocou na minha alma. Porque o Senhor Deus dos céus e da terra não permitiu. Assim como muitos que um dia foi escravo, oprimido e humilhado, vivendo cativo, como muitos hoje se encontram, pelo adversário de Deus e de nossas almas. Você está pensando que seu inimigo é a carne e o sangue? É esse que está diante de você? Não. É as potestades, é os principados, é as hortas espirituais da maldade, é o príncipe das trevas, é um exército contra Deus e contra o povo de Deus. Naquele tempo eram os egípcios que estavam ali oprimidos por permissão de Deus, como hoje também, Deus permite. Tem casos e casos, tem casos que Deus permite até que toque na alma. Por causa da rebeldia, a rebelião é tão imensa, o impossível na vida deste homem ele consegue fazer, que até o diabo duvida, aí Deus permite. Mas tem outros que Deus permite arrancar tudo. Até o projeto de vida. Veja, o projeto é o primeiro. Projeto de vida, sonhos, objetivos, é a base. Que ele começa a arrancar. Tira das escolas, divide a família, tira toda a condição financeira, destrói, divide. E quando vai ver, o homem está na sarjeta, comendo lixo, todo sujo de lodo, sem saber quem nem ele mesmo é, não sabe de onde ele é, sequelado. Esse já é um ponto perto do final, não é o final é a morte. Mas ali o olho pisca e o coração bate. E, infelizmente, muitos já se encontram assim, e outros não. Ainda estão só feridos espiritualmente, falando. Ele ainda não está morto espiritualmente, nem está morto fisicamente. O olho ainda pisca, o coração ainda bate, ele ainda sonha, ele ainda projeta. Só que quanto mais ele anda distante de Deus, mais longe fica o projeto ser realizado, o sonho ser realizado. Porque o adversário de nossas almas, o adversário de Deus, o exército do adversário, guerreia contra os seus projetos, contra os seus sonhos, contra os seus objetivos. E assim saqueia tudo. Como assim saqueou o povo de Israel. Saqueou sua terra, sua parentela, a sua plantação, os seus tesouros, e levou tudo preso e cativo para o cativo do Egito. Lá ficando preso durante 400 anos. Hoje são muitos que estão aí. Um com 30 anos que está nessa vida, outro com 40, outro que nasceu, cresceu e até hoje vive. Muitos já morreram nessa vida, separada de Deus. Que a vida é essa. Ou o homem está com Deus, ou o homem está com o diabo. Não tem jeito. Não tem meio termo. Ah, não. Eu não estou com o diabo, não. Não é você que... Realmente, você não está com ele, não. Ele está com você. Sabe por quê? Infelizmente. Porque só tem dois caminhos. Um que dá acesso a Deus e a vida eterna e a separação das paixões desse mundo, e o outro que dá a porta larga, o caminho espaçoso, que dá acesso ao adversário e os seus projetos de destruição da humanidade. Não tem meio termo, não tem, sabe, massagem no ego. Essa é a verdade.
A Bíblia nos relata que só tem dois caminhos. O caminho estreito, a porta apertada, que conduz à vida eterna. A porta larga, o caminho espaçoso, que conduz à perdição. Eu estou sozinho, eu liguei a máquina está ali batendo e eu estou querendo desligar, mas eu estou aqui ao mesmo tempo. Daqui a pouco ela para. Mas eu vou ter que parar ela antes, sabe por quê? Senão daqui a pouco ela vai se centrifugar ali e o barulho vai ser maior ainda. Um momento só. Senão ela vai dançar daqui e vai travar e vai fazer um barulho grande. Pior de tudo. Então, pessoal, essa guerra é uma guerra espiritual. Essa guerra não é bélica, não é convencional, não. Bélica moderna, que é na base nuclear, que estão aí todo mundo, os rumores de guerra que está aí no mundo, e a guerra tradicional, onde soldados de um lado, de outro, de fuzil armado, não. Essa guerra é espiritual. É Deus de um lado e o diabo do outro. É Deus de um lado e o diabo do outro. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Ou você faz parte do reino de Deus, ou você faz parte do reino das trevas. Não tem meio termo, não. Ou você está com um ou com o outro. A própria Bíblia vai nos dizer também: não podereis servir a dois senhores. Ou amarás a um e aborrecerás o outro, ou se dedicará a um e aborrecereis o outro. Tipo assim, eu nunca mais li esse texto, mas é assim que está escrito lá na carta de Timóteo, de Paulo aos Timóteo. Não temos como servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve a Mamon. É o próprio assim que está escrito. Ou se dedica a Deus e aborrece Mamon, ou se dedica a Mamon e aborrece a Deus. Essa é a realidade, essa é a verdade, é assim que está escrito. Onde as pessoas achando que não, eu não bebo, eu não fumo, é o que mais se ouve. E acha que está com Deus. Não. Você só está com Deus quando você se arrepende dos seus pecados, confessa a Cristo como seu Salvador e sai de cima do muro. Ou passa para o lado que é para o reino. Ser participante, servo, discípulo e até mesmo amigo. E filho e herdeiro. Como eu disse para vocês, louvado seja Deus. Eu já fui escravo, cativo do adversário de nossas almas, onde me oprimia. É assim, eu dava um passo para frente e 10 para trás. É assim que o homem vive. Ele acha que está prosperando, ganhando. Mas toda prosperidade se resume em quê? Em perdição. Prostituição, cachaça, império. Até levanta um grande império. Mas mediante o caminho que ele está vivendo, aquele império, o adversário trabalha em todo tempo para tirar. Com o quê? Dando aquilo que vai saciar o ego ou saciar e distorcer o projeto dele. O projeto de vida dele. O sonho dele. A família dele. E quando vai ver, ele está como muitos se encontram hoje, debaixo de uma ponte, na sarjeta, todo sujo, cheio de lodo na cara. Sabe por quê? Porque ele está sozinho. É a guerra, é um exército de um soldado só. Pronto, eu me lembro dessa frase de um autor, de um compositor de uma música, que ele falava: somos um exército de um soldado só. É um exército
de um soldado só. Está lutando com um inimigo que ele olha, mas não vê. Ele tenta palpar e não consegue. Mas ele está ali, 24 horas ao derredor, buscando a quem possa tragar. Louvado seja Deus. Isso aqui é só a introdução do texto que a gente leu da palavra oficial. Mas agora nós vamos para o texto base, que é o capítulo 14, quando Israel, saindo do Egito, querendo voltar para ele. Ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Aqui no capítulo 11, vamos logo aqui no capítulo 11, quando eu digo que Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles, amados irmãos, eu vou ser sincero, eu vou logo ler. Aqui no capítulo 11, no versículo 4, vai dizer assim: e o vulgo que se misturou no meio do povo teve um grande desejo. E os filhos de Israel voltaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembra-nos do pescado que comíamos no Egito de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. E agora nossa alma se seca, nada há, a não ser maná que se vê diante dos nossos olhos. Meu Deus, louvado seja Deus pelo maná que descia do céu para aquele povo. Mas eu vou ser sincero, quanta ingratidão desse povo. Na introdução dessa live, desse projeto de hoje, desse trabalho de hoje, a gente leu na palavra oficial que o Senhor ouviu do céu o clamor daquele povo. E como aquele povo do Egito e os egípcios e Faraó oprimia aquele povo. Um povo que estava oprimido por mais de 400 anos. Cativo, escravo. Como era de graça? Como eles aqui estão dizendo que comiam de graça? Estavam ali sentindo saudade da cebola, do alho, do porro, né? Que está escrito assim, do porro, verdadeiramente. E das cebolas e dos alhos. Esse era o alimento que para eles era o melhor alimento que eles tinham ali. Imagine. Você vê quando... Uma vez eu ouvi uma frase de um certo pastor, que hoje eu peço a Deus que ilumine os olhos dele, que ele está com uma escama dentro dos olhos. Mas uma vez eu ouvi, quando eu acompanhava os trabalhos dele, ele dizendo: o menor caminho, o caminho mais curto para a dignidade do homem é o estômago. Essa é a realidade. O caminho mais curto para a dignidade do homem é o estômago. E é verdade. O homem, quando está com fome, toda comida é boa. Toda comida é boa. Todo alimento é bom. Tudo é bom. Porque é a fome, é o desejo de saciar a fome. Como também desejo de alcançar e ter e produzir. É a dignidade do homem, é a necessidade, é o estômago. E esse povo aqui, que viveu 400 anos escravo, cativo, enquanto o rei era frutas colhidas das melhores que tinha, plantada com maior proteção, e que eles catavam, mas não podia chupar uma uva daquela eles não podiam chupar. E é tudo para o rei. Comida era tudo do melhor que tinha para o rei e o seu povo que ali vivia em devoção a ele.
Agora estava aqui o povo escravo, desejando a comida que eles disseram que lá eles comiam de graça. Agora olha a comida. Olha a comida que eles estavam lembrando-nos. Pescado, amém, glória a Deus. Pelo menos o pescado é meio normal. Que comíamos no Egito de graça. E dos pepinos. Lembrava dos pepinos, dos melões, dos porros e das cebolas e dos alhos. Melão ainda vai. Pepino, cebola e dos alhos. Meu Deus. Mas juntando tudo, olha o alimento. E o povo estava sentindo saudade do Egito por causa desses alimentos, desconsiderando, desprezando o que Deus já tinha feito por aquele povo, que clamava ao Senhor para sair do Egito, porque era debaixo de chicote, de muito cativeiro, por qualquer indisciplina era açoitado, muitos mortos, outros levados a passar dias e mais dias sem comer uma cebola, que é o que eles comiam, ou alho, um dente de alho, ou um pepino que seja, no calabouço, onde era ele e as paredes em um redor, um círculo que dava nada 1 metro, e quando olhava para cima dava 40 metros de altura. Trancado lá dentro. Só era ele, a parede e o buraco. Ali era o calabouço, quando eles estavam em disciplina. Ou dormia demais, ou não queria trabalhar. Quando era morto, chicoteado, e passava maior perrengue. Mas eles clamavam ao Senhor, louvado seja Deus. Tinha uns daqueles que clamavam ao Senhor. Não era todos que estavam nessa situação e que foi ali e ali permaneceu na rebeldia. Tinha aqueles que clamavam ao Senhor, porque conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. De gerações e gerações, porque 400 anos é 400 anos. Quantas gerações não passaram até aquela última geração que foi resgatada? E durante esse tempo o povo estava orando a Deus. Deus permitiu que eles fossem escravizados e sofressem o que estavam sofrendo. Porque Deus ele está de braços abertos. A Bíblia fala que a sabedoria, que é Deus, clama nas esquinas, clama nas praças, clama nas ruas, nas vielas. E não há quem dê atenção. Então, Deus os abandona, vira as costas. É por isso que muitos hoje clamam dentro dos presídios, outros clamam dentro dos hospitais, outros clamam em centro de recuperação, outros clamam na própria liberdade que diz que tem, mas que onde está escravo da cachaça, da droga em geral e da prostituição, onde está lá, trabalha 30 por 1. 30 por 1. Tudo que ganha, destrói na bebida e nas drogas. Sonho, projeto, família destruídas. De muitos. Não é a maioria não, mas de muitos. Eu posso dizer da maioria. Tem muitos que estão ainda bem. Financeiramente, ainda come, ainda bebe, mas a vida de prostituição, de opressão, drogas e tantos caminhos tortuosos, tantas situações tortuosas, em nome do quê? Do poder ou pelo poder que se tem. E despreza o amor de Deus, despreza o sacrifício de Jesus Cristo, despreza o chamado do Senhor, trazendo por dias atuais. Mas estão lá, cativo, escravo. Quantos hoje não clamam nas madrugadas para que venha ser resgatado?
liberto. Ele olha, consegue ver, mas não tem força. Alguns. Outros olham, mas não enxergam. Ouvem, mas não escutam. Mas tem uns que ainda olham e enxergam quem era eles, como vivia eles, como estava o seu lar, a sua família, os seus projetos de vida, os seus sonhos, e hoje está cativo, sem força, escravo da droga, da prostituição, desiludido, outros fugitivos, outros nos presídios, outros clamando, chorando, porque está vendo seus entes queridos sendo deitados à sepultura. Outros estão por aí afora que ninguém sabe onde se encontra. Mas Deus permite tudo isso, porque a sabedoria clama nas esquinas, a sabedoria clama nas praças, a sabedoria clama nas vielas, nas ruas, e não há quem dê atenção. As pessoas desprezam o amor de Deus. E quem é que perde com isso? É Deus? Ele continua sendo ele. Por isso que ele disse a Moisés: mas Senhor, e quando eu chegar até o seu povo, até o povo de Israel, e disser, o que direi para o povo? Quando eles perguntarem quem assim os enviou, dirás, o eu sou enviou até vós. E mais, dirás, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó os enviou até vós. O Senhor falou que o clamor daquele povo subiu ao seu coração. E ele já estava sentindo e vê aquele povo da linhagem de Abraão, de Isaque e de Jacó escravizado. Porque não seguiu conforme os seus pais seguiam a Deus. E ali estavam cativos, no cativeiro, por 400 anos. Como tem muitos hoje cativos no cativeiro, até mesmo muitos que andou com o Senhor, hoje estão lá no presídio. Quantas noites eles não passam chorando e clamando ao Senhor para sair daquele lugar? Porque deu lugar ao diabo. Achou que seu inimigo era a carne e o sangue, seu inimigo era a potestade, os principados, as hortas espirituais da maldade, o príncipe das trevas. E ele não enxergava isso. E hoje está lá. Muitos estão na sepultura, outros estão perdidos por aí afora, outros estão se acabando nas drogas. Você passa por essas ruas aí, tem bares aí que você vai agora, esse momento, tá bombando. O som em toda altura, droga de todo tipo, as mulheres, as jovens, as adolescentes, até muitos que já foram um dia servo de Deus, pastores, estão lá no meio, cativo. E Deus permite. Deus continua sendo Deus. E aqueles que um dia teve ali, que Deus resgatou, continua sendo servo de Deus. Para a glória do Senhor. Deus continua sendo o mesmo. Quem perde com isso? Você. Hoje, nessa vida e naquele grande dia. Porque haverá o juízo do Senhor. Muitos serão ressuscitados dentre os mortos, aqueles que já estiverem mortos quando vier o Senhor na sua glória, ou aqueles que já dormiram e que o Senhor, no juízo do Senhor, será ressuscitados. Uns para a salvação e outros para a condenação. Hoje você tem a oportunidade de se converter dos maus caminhos e se posicionar como um eleito de Deus. Convertendo-se ao Senhor Jesus, aceitando Ele como, confessando a Ele, aceitando não, confessando, que você não aceita Ele, Ele é que lhe aceita. Ele é que aceita nós. É Ele, não é nós que aceita não, Ele nos aceita mediante os princípios básicos para estar diante de Deus. Louvado seja Deus. Enquanto o seu olho pisca, o seu coração bate, você tem a oportunidade de mudar
de direção, descer de cima do muro. Não pode ficar com o pé na igreja e o coração no mundo, como muitos se encontram hoje. O pé está na igreja e o coração está no mundo. Outros se encontram de que maneira? Afastado, separado, que nunca teve uma experiência com Deus. Outros estão afastados da presença de Deus, no mundão mesmo, que já um dia caminhou com o Senhor. Então o povo sentia saudade da cebola, do pepino e do alho. Aí entra aquele ditado: a dignidade do homem, o caminho mais curto para a dignidade do homem é o estômago. Toda comida é boa. Se ele está esperando uma mulher no Senhor, ou está esperando uma mulher, toda a barra de saia para ele é boa. Porque ele está sozinho. Ou ela está sozinha. Está com fome? Qualquer comida é boa. Porque está com fome. Então, ele tira o orgulho, deixa de lado e come ovo, come farinha seca, come bolachão, né, que lá no Nordeste é chamado. Come pepino, alho, cebola, tomate, o que for que botar para ele, ele agora não vai ter orgulho de querer comer só coisa boa, comer o que tem. É a dignidade do homem, é o estômago. É por isso que Deus permite várias necessidades. Porque sabe que só através da necessidade, dos ventos fortes, da tempestade, o homem vem à dignidade. Louvado seja Deus. E aqui no capítulo 14, para fechar e encerrar, quando o povo de Israel, naquele momento, quando eles ali estavam querendo voltar para o Egito. 400 anos escravo, passando fome, necessidade, seguindo a terra prometida, agora querem voltar para o Egito. Louvado seja Deus. O versículo 1 que diz assim, como o título tem, a rebelião. Eles se rebelaram novamente contra Deus. 400 anos cativo por causa da rebelião. E aqui, novamente, depois que saiu da terra prometida, que Deus enviou as 10 pragas no Egito, para que soltasse o povo de Israel, o seu povo, esse povo, agora chega no Egito, despreza o alimento que Deus dava para eles, de dia e de noite, o maná que descia do céu, onde eles se esfartavam, em meio ao caminho da terra prometida, e eles ali agora se rebelam contra Deus novamente. Aí Deus aí, biblicamente, a Bíblia diz que então toda a congregação elevou a sua voz e gritou, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel se queixaram contra Moisés e contra Arão, e toda a multidão lhe disse, melhor que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou neste deserto mesmo. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Olha as palavras desse povo. Amados, eu vou ser sincero. É muito ruim quando as pessoas não entendem Deus. Não entendem o seu propósito. Não entendem os projetos de Deus. Projeto de paz, de salvação, de vida eterna, de uma vida abundante e separada, diferenciada entre os que servem a Deus e os que não servem. Vai ter pessoas que servem a Deus que estão passando fome nesse momento, porque existe um momento de prova.
Deus prova aquele que se diz estar nele. Todos nós somos provados. Abraão foi provado. Esse povo estava sendo provado. Só que, como muitos hoje estão sendo provados por Deus, mas muitos não entendem a provação, não entendem o projeto de Deus. E esse povo, por não entender o propósito de Deus, queria voltar para o Egito. É igual a muitos que se convertem hoje ao Senhor. Aceita Jesus, quer dizer, Jesus recebe ele conforme a sua confissão de fé e de decisão, bota uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço e começa a dar glória a Deus e aleluia. Só que muitas das vezes ele não foi doutrinado, ele não passou pela escolinha dominical, sabe? Ele não estudou uma escola, não passou pela escolinha dominical, ele não foi discipulado para ele entender os mistérios do reino, para que os olhos dele venham se abrir o que é ser servo de Deus, o que é servir a Deus, o que é estar como discípulo do Senhor, o que é ser filho de Deus, o que é ser eleito para a salvação e vida eterna. Ele não entende, porque muitos desses vêm alimentados de um evangelho paralelo, que muitos hoje pregam. O ter, o ser e o poder. Eles vêm logo achando que vai ter, ele vai ser, ele vai poder. Só que, biblicamente, ele pode até ser, ele pode até possuir, ter, ele pode até ter poder. Ter, ser e poder. Mas, o que é que a Bíblia nos ensina? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha o que é que ele bota primeiro. O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mediante a prova e a provação. Muitos, às vezes, estão diante do Senhor, está perto de ser aprovado. Mas muitas das vezes, eles acham tardar Deus. Que Deus está tardando. Se é uma bênção, uma companheira, ele acha que Deus está tardando. Entra na frente de Deus e quer dar uma ajudinha a Deus. Se é um companheiro, ela entra na frente de Deus, quer dar uma ajudinha a Deus e sai da frente de Deus. Aí volta lá para o fim da fila. É reprovados. E aí, quem entra em ação? O adversário. Tome, é ele, é ela. E a gente vê o que acontece. Aquele que estava de pé, cai. Aquela que estava de pé, cai. Por quê? Não esperou o tempo do Senhor. Entrou na frente do Senhor. E aí o adversário, tome o que você quer. Olha como é mais brilhante. Olha como é mais bonito, bonita. O adversário, ele é mestre em embalagem. Ele trabalha muito com o exterior. Só que Deus trabalha primeiro no interior. Primeiro ele trabalha de onde procede a saída da vida, do seu coração. Para depois ele trabalhar no exterior. Aí agora ele sabe que você precisa de uma casa, precisa de uma companheira, precisa de um companheiro, precisa ter uma família, precisa ter um emprego. Aí é que ele vai vindo dando as coisas. Só que o evangelho paralelo que pregam por aí, e que está dentro das casas, às vezes nas praças também, pregando em vários lugares, só anda assim cheio. Esse evangelho paralelo prega diferente. O ter primeiro, o ser primeiro e o poder primeiro. Esse não é o evangelho, a plenitude do evangelho de Cristo, não. Primeiro, arrependimento, perdão e salvação. É a plenitude do evangelho de Deus.
E na sequência ele diz, buscando o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas vos serão acrescentadas. Só que o que é que acontece? As pessoas não entendem Deus. Esse povo de Israel não entendeu a Deus. E eles disseram aqui, por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltar para o Egito? Aí muitos aí, nos dias atuais, quando chega lá, que está no Senhor, mas está passando fome, está no Senhor, mas está desempregado, está no Senhor, a barra de saia nunca vem, está no Senhor, a barra de calça nunca vem, ele volta para o Egito. Melhor fora estar no Egito. Se for para morrer de fome aqui diante desse Deus que você diz que é o Deus do poder, do ser, do ter e do poder, e nunca chega, melhor voltar para o Egito. Porque ele estava alimentado do evangelho paralelo. Ele não estava alimentado do evangelho de Cristo. Buscando o reino de Deus, a justiça dele, aí as demais coisas sendo acrescentadas a cada dia. E outra, no tempo do Senhor. Aí muitos voltam para o fim da fila, quando está perto de ser aprovado, perde a bênção, murmuram e querem voltar para o Egito. Despreza a Deus e aquela autoridade de Deus que está sobre a vida dele. Porque ele está no evangelho paralelo e no lugar errado. No lugar errado mesmo. Porque ele está sendo alimentado pelo anátema, o evangelho anátema. E por falsos profetas, falsos líderes, que está distorcendo a palavra de Deus e desviando as pessoas da verdade de Deus, do próprio Deus e da salvação eterna e da vida eterna e diferenciada daqueles que não servem a Deus. Aí, ele volta de onde saiu. Israel, 400 anos cativo no cativeiro, quis voltar para o Egito, levantar um novo capitão, apedrejar Moisés e voltar para o Egito. Olha, só que a Bíblia nos falou aqui nesse versículo que a gente leu primeiro, que naquela mesma noite o povo de Israel chorou amargamente. Porque a rebeldia para Deus é abominação pura. Deus abomina. É o pecado, é semelhante a pecado de bruxaria, a rebeldia. É abominável a Deus. E o povo queria levantar um novo capitão. E começou a acusar a Deus, que trouxeram ele do Egito para morrer no deserto a espada e de fome e no deserto. A Bíblia vai dizer que os espias levou 40 dias para ir lá no deserto, ou lá na terra prometida, e retornar para trazer a notícia sobre a terra, que manava leite e mel. Olha a diferença de 40 dias para 40 anos. Aquele povo que tinha passado 400 anos, agora estava há 40 anos rodando em círculo, a terra bem aqui de lado deles. Onde eles, os espias, quando saíram da terra do Egito, do ponto que ele se encontrava até a terra prometida, eles levaram 40 dias. Só que o povo de Israel e os espias que estavam com ele rodavam em círculo por 40 anos. Por quê?
estavam com eles. E, infelizmente, muitos perdem a bênção por causa de pessoas que estão fora do projeto de Deus, fora da presença de Deus. A pessoa está na presença, mas está no meio de quem não está na presença, está naquele meio, envolvido, fazendo as mesmas coisas, mas só que o contrário. Josué e Caleb e os 10 espias, mas Josué e Caleb, que eram os principais dos 12 espias, que foi aqueles que mostraram um espírito diferente. Esses espias, Jesus, eu vi que o fundo musical mudou, mas é uma música gospel também, africana evangélica, mas eu vi que saiu o fundo musical que acabou ali, cortou, mas glória a Deus. Mas aí o povo passou 40 anos rodando em círculos, querendo sair e voltar para o Egito. E ali choraram pela mesma, toda aquela noite. E lá no deserto pereceram. Porque aquilo que é prova pode virar cativeiro. E aquilo que é cativeiro pode, quer dizer, aquilo que é prova pode virar deserto. Essa é a realidade. É 3 pontos. O que é prova pode virar deserto. E o que é deserto pode virar cativeiro, mediante a rebelião. Você que está esperando no Senhor e que muitas das vezes está achando que Deus está tardando. Você que não entende o projeto de Deus e que está murmurando, se rebelando contra Deus, querendo dar um jeitinho, entrando na frente de Deus, seguindo conselhos de ímpios, seguindo alguns propósitos no seu coração, achando você que é de Deus, e seguindo falsos mestres, falsos profetas, que acham que melhor é fazer pelos atalhos e não seguir pelo caminho estreito, pela porta apertada e aguardar o tempo do Senhor. Eu digo para você nessa tarde, o que é prova pode virar deserto. E o que é deserto pode virar cativeiro, assim como virou na vida desse povo de Israel. Virou cativeiro. Saíram do cativeiro e voltaram para o cativeiro. E lá pereceu, infelizmente. Só entrou na terra prometida Josué e Caleb. E os menores abaixo de 20 anos. Louvado seja Deus. A rebeldia é semelhante a pecado de bruxaria. Para Deus é abominável. Louvado seja Deus. Que Deus fale mais ao seu coração. Era o que eu tinha para trazer para você nessa tarde. Você que não está assistindo e que vem assistir, é isso que Deus tem para falar para você. Hoje eu estou sozinho, minha esposa não pôde estar comigo porque ela está trabalhando. Teve uma mudança, uma convocação extraordinária e ela foi trabalhar. Mas a obra não para, a obra continua e assim aconteceu. Que Deus fale mais ao seu coração em nome de Jesus. Deixa eu só pegar o livro de oração. Este livro aqui, que é o livro que simplesmente ele vai estar verdadeiramente, deixa eu apresentar aqui porque é um livro onde eu oro por aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão no centro de recuperação, aqueles que estão em depressão em seus lares, aqueles que estão sem força para tomar uma decisão e se voltar a Deus, ou para que Deus restitua a alegria da salvação, a alegria do primeiro amor. Que Deus abençoe e faça o que eu não posso fazer. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nessas ruas por aí afora. Soberano Deus e eterno Pai. Deus, aqui está os nomes que aqui estão escritos. Pessoas que, crendo no Senhor, colocou seus nomes pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube.
Deus, que o Senhor visita agora aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas delegacias, aqueles que estão em centros de recuperações, aqueles que estão nessas ruas por aí fora, aqueles que estão em guerra, em família, que está em depressão em seus lares. Deus, que o Senhor visite agora, liberte, transforme, faça o que eu não posso fazer. Entra, Deus, com ação e com providência. Manifesta o seu poder, manifesta a sua glória. Glorifica, Senhor, o teu santo nome e faz, Deus, o que eu, minha amada, nós não podemos fazer, Senhor, por essas pessoas. Liberta, transforma, entra com ação e com providência, manifestando o seu poder e a sua glória, para que essas pessoas venham sair dali do presídio, liberto, transformado pelo seu poder e possa assim ser usado pelo Senhor para retornar ali, para que a glória do Senhor venha se manifesta e resgatando pessoas que ali estão através do testemunho e da sua palavra, como também nos centros de recuperação, aqueles que estão em centros de recuperação, que o Senhor envia os teus servos, continua usando aqueles que ali vão. Faça o que eu não posso fazer para aquelas pessoas que, quando saírem do centro de recuperação, venham sair transformadas pelo poder do Senhor. Como também aqueles, Senhor, que estão nos hospitais, fisicamente e espiritualmente enfermos, que o Senhor restaure, liberte, cura a alma, cura as feridas físicas e faz o que não podemos fazer por aquelas pessoas. Como também aqueles que estão em seus lares, que sofrem depressão, essas famílias que estão em guerra, que a paz do Senhor venha prevalecer. Dá uma varredura neste lar. Tira todo o mal, todo empecilho, todo embaraço, tudo que não provém de ti, dessas vidas, dessas pessoas, dessas famílias e desses lares. Aqueles que estão por aí nessas ruas fora, que não sabem seu nome, sua identidade, todo sujo de lodo. Ó Deus, envia um, envia outro, resgata aquela alma que ali está, que hoje eu vi perecendo ali naquela rua, naquela situação que se encontra ali, comendo lixo. Deus, liberta, transforma, faz o que eu não posso fazer para aquela pessoa, para aquele outro que ali também vi, caminhando, andando sem destino. Ó Deus, sem um lar, sem um abrigo, liberta aquelas vidas. Faz o que eu não posso fazer, como também abençoa todos aqueles que ali onde eu trabalho, que trabalham comigo, para que haja paz, liberta, transforma, convence do pecado, da justiça e do juízo. Faz o que não podemos fazer, Senhor, e vem abençoar cada dia mais esse trabalho, essa obra, em nome de Jesus. Eu te peço e já te agradeço, Deus, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que Deus que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que fez cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, transformou vidas e que libertou muitos e que tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, abriu o mar vermelho para aquele povo passar. Ao mesmo tempo, foi aquele que ao mesmo tempo, ó Senhor, tirou Daniel da cova dos leões. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, desde agora para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe e fale mais ao seu coração. Daqui a 15 dias estaremos com a 73ª live. E quem vai estar ministrando é a missionária Benedita. Ela vai estar no domingo que vem, de hoje a 15, ministrando, porque é o dia dela. Hoje foi meu dia, que estaria ela comigo, mas hoje não está por causa desse empecilho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Agora eu vou à casa do Senhor para adorar e aprender mais do Senhor.